clínica igual? Igual, totalmente igual. Paciente com leucometria e desvio escalonado, por isso é tão importante, e aí fica uma ideia. Eu tenho pego, às vezes, no consultório a gente pega a segunda opinião, e aí eu tenho pego muita segunda opinião, onde quem atendeu primeiro, ao invés de pedir o PCR qualitativo, pede quantitativo. E aí, nisso que vem o quantitativo, acho estranho, porque vem, geralmente, quantitativo você faz do P210, né, ou do 190, e aí ele faz um cariótipo, e o cariótipo dá positivo, mas o PCR dá negativo. E ele não sabe por onde correu, é como assim? Isso aqui é alguma coisa atípica. E aí o que está faltando... A gente tem uma dificuldade aqui no Rio de fazer essa identificação do P230. Esse paciente saiu o resultado, que ele veio com essa ideia, né, com exatamente esse quadro, com PCR negativo, com cariótipo positivo. E aí eu consegui fazer com o Israel, lá em São Paulo, a avaliação do qualitativo. A partir de então, o acompanhamento do P230 é por cariótipo. Então, infelizmente, felizmente ele já alcançou a resposta citogenética completa. Eu não tenho como avaliar a resposta molecular, né? E aí o que eu faço é, todo ano, eu faço um cariótipo desse paciente. Só que ele é proscrito que ele interrompa, não pode interromper. Eu só queria completar uma outra coisa na sua pergunta. Desculpa, Carla. É que a gente não falou de transplante de medula para LLC, mas ainda é uma opção para os pacientes, especialmente o SUS, né? Paciente jovem, e, eventualmente, eu acho que o transplante ainda está no rol, no cenário, né? Obrigado, gente. Parabéns pelas palestras, foram maravilhosas. Eu tenho uma pergunta para a Cris e uma para a Adriana, rapidinhas. Pensando que a mielofibrose é uma doença que não tem cura, né, e num paciente mais jovem, se você pensa em transplante halogênico, se esse paciente tem esplenomegalia, se você tem indicado o inibidor de JAK, por quanto tempo você faz o washout da droga. E para a Adriana, pensando no tratamento FIT da LLC, se você enxerga algum perfil molecular ou perfil clínico do paciente que você acha que vai ser melhor a gente fazer veneto com Ibrute ou fazer o veneto com Gaziva? Bom, em relação ao uso, né, dos inibidores de JAK2, o Ruxo, como uma ponte pré-transplante, sim, a gente tem feito, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico da mielofibrose, e mesmo no paciente jovem, a gente começa a tratar com Ruxo, e a intenção é melhorar a performance status, não só redução de esplenomegalia. Às vezes, a gente tem um paciente que está bem. A gente tem um exemplo de um paciente nosso aqui de 35 anos, que chegou para a gente com menos 10 quilos, né, muito consumido e tudo mais, e hoje em dia ele começou o Ruxo, ele ganhou os 10 quilos, você olha para ele hoje, né, ele faz musculação, ele é atleta, né? Isso é um problema até porque ele é muito jovem e a gente indicou o transplante para ele, ele não quer transplantar, então a gente fez um combinado de ver se ele tem um índice molecular, né, que eleve o risco dele, porque ele atualmente, no diagnóstico, ele já era um intermediário 1, a princípio sem indicação de transplante. Mas então, o que a gente faz? A gente começa assim o Ruxo, com a intenção de melhorar a PS, reduzir esplenomegalia, e a gente tem conversado com os transplantadores nos eventos, né, e o que eles dizem é que isso melhora o andamento do paciente no transplante, né, que a gente não tem mais o baço lá para funcionar como uma esponja para a célula que a gente dá no transplante, e a indicação é você manter o Ruxo durante, inclusive, o condicionamento. Varia de centro para centro. Tem centro que interrompe, você vai reduzindo aos pouquinhos, logo no início do condicionamento. Tem centro que leva o Ruxo até a infusão da célula-tronco, né? Por quê? Porque o Ruxo, essa pergunta é super boa por causa disso também, ele é uma droga que, quando você retira, ele tem um efeito de recaída rápida da doença. Então, se você fica sem o Ruxo, aquela esplenomegalia, aqueles sintomas constitucionais, eles voltam rapidamente, num período que varia de 7 a 10 dias. Então, a recomendação é fazer a ponte e a recomendação é manter até
o momento do transplante. Agora, o momento ideal de se tirar depende muito de centro para centro. Renata, essa pergunta é bem interessante. Primeiro, a gente tem que ver algumas coisas. O CLL14, que é o obino com o veneto, é um protocolo muito interessante, é um protocolo que tem um segmento já bastante longo. Foi apresentada uma nova follow-up agora no IRA, e mostrou que a resposta ela é sustentada mesmo nos doentes com alto risco. Tá? Porém, o IV, o protocolo de 2 drogas orais, o segmento é mais curto. Então, a gente tem, por exemplo, no GLOW, não tinha os pacientes de alto risco. Então, eu acho que, se eu tiver na mesa e for poder oferecer ao paciente o tratamento, o único doente que eu tiraria de um tratamento finito seria aquele doente de altíssimo risco, que é o de mutação TP53 da eleição 17P, que eu acho que isso mostra vantagem do uso contínuo de drogas como os inibidores de BTK, com droga isolada. Aí a gente tem Acala e Brut de primeira linha. Zano ainda não tem. Então, o CLL14 ou IV, para aquele paciente jovem que não tem risco, vai ser muito da conversa que você vai ter com o paciente. O IV eu não tenho tanto segmento ainda, eu acho que ele está chegando agora. O CLL14 a gente já tem. Só o período da pandemia que eu fiquei um pouco mais com medo do obino, porque eu acho que isso foi mais difícil fazer um monoclonal, tendo a opção de fazer droga como inibidor de BTK, mesmo sabendo que o inibidor de BTK também tem um comprometimento imune do paciente, ele é menos grave do ponto de vista quando a gente usa monoclonal. Então, hoje a gente tem opções. Vai ser uma coisa da experiência do profissional, e da conversa e do desejo do paciente. Tem pacientes... Eu tenho um doente agora que ele foi passando por todas as etapas de convencimento. Ele precisa tratar. Não, eu não quero quimioterapia. Não, agora eu não quero CLL14. Não, agora tem as 2 drogas orais. Aí eu convenci ele a tratar. Então, assim, também vai ser uma coisa da conversa que você vai ter com o paciente. Carla, não foi o escopo da aula, mas um ponto que eu me pergunto, e você que tem muita experiência, naquele paciente de warning, lá que você fica entre 1 a 10, né? 0,1 a 10, 0,1 a 1%, claro, está ali, atenção. Esse paciente, primeiro, o que você faz com ele? Você fica acompanhando esse paciente direto, muda a frequência de BCR-ABL, te faz, eventualmente, mudar o TKI um pouco mais precoce, se ele não aprofunda. E, se você pensar no TFR, obrigatoriamente, você tem isso de mudar obrigatoriamente com o objetivo de aprofundar? Você tenta um pouco mais? Obrigada, Danilo. Excelente pergunta. Eu, ontem, tive um caso, a gente tem um protocolo no Grupo Oncoclínicas, e a gente recebe das patologias a justificativa quando você faz uma solicitação fora de protocolo. E aí foi solicitado justamente uma troca de medicamento, porque o paciente estava com 0,2 de PCR, exatamente a sua pergunta. Qual é a situação? Depende. Por que depende? Se eu estou diante de um paciente, que é um paciente idoso, vamos pensar nos setores, a gente tem setor público e privado. No público, eu sempre vou poder começar só o imatinib. E aí eu estou acompanhando, tratando o paciente com imatinib, ele vai aprofunda a resposta, mas para entre 0,1 e 1. Mas eu estou ainda no primeiro ano. Eu espero que o paciente tenha 0,1 até 12 meses. Depois do primeiro ano, na nossa portaria, não permite trocar só pelo fato de não ter atingido a resposta molecular maior. Então, você tem que manter. E você sabe que a gente, no público, só pode trocar para a segunda linha uma vez. Depois você não pode trocar de novo para outra segunda linha. Então, você vai perder a opção com esse paciente. Então, eu insisto no imatinib. Agora, se eu estiver diante de um paciente mais jovem, que o meu objetivo é interromper, eu troco. Troco até antes disso, porque o objetivo é usar um inibidor mais potente para aprofundar a resposta. Outro cenário, mas e se eu estiver no privado e eu comecei o Nilo em primeira linha e esse paciente aprofundou e ficou lá no 0,2, 0,3 e tal, e não aprofundou mais. Mas eu quero a interrupção do tratamento. A outra opção que eu tenho é PONA.
Acabou de ser aprovado o asciminib, mas não está na ANS. Nem o PONA está, na verdade, né? Quando eu tiver a possibilidade, por precificação, de usar o asciminib, a gente sabe que o asciminib é mais potente. Então, eu vou conseguir aprofundar para suspender. Agora, se eu só tiver a opção do PONA, é complexo eu colocar uma droga mais tóxica com esse objetivo, entende? Então, assim, a ideia é o cenário, agora, de depender. O que eu acho que precisa é a gente ter bom senso. Eu tenho visto pessoas muito... esse é o problema de você ter recomendação, né? Quando você tem recomendação, a pessoa fica muito bloqueada naquilo ali. A gente tem que usar cenários, usar a situação que a gente está vivendo, público e privado, o acesso à droga e o evento adverso. Uma outra questão importante. Também foi aprovado o bosutinib. O bosutinib é uma droga mais segura em relação à questão cardiovascular. Mas ela não pode ser usada, quer dizer, ela pode ser usada como terceira linha, mas ela ainda não está no rol da ANS e nem na Conitec. Então, tudo vai depender, de verdade, das nossas lutas de colocar na Conitec, colocar na ANS, e aí sim a gente vai ter a boa disponibilidade das drogas. Mas obrigada pela pergunta, foi muito boa. Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar, tá? E agora eu vou passar a agradecer a todos. Muito obrigada, foi excelente. Depois eu tenho certeza que, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês agarrem eles ali fora, tá? E eu vou passar a palavra, então, para a professora Renata Lírio, também nossa ex-residente, professora do serviço desde o ano passado, né? Antes era a nossa médica, para ela abrir, então, a mesa de leucemias agudas. Quer apagar aí? Acho melhor. Quer? Quem? É a apresentação. Tem passador? Bom dia. Gostaria de agradecer a Cris o convite, né, dizer que é um prazer e uma alegria estar participando desse congresso e moderando essa sessão de leucemia aguda. Não só como ex-residente, mas como ela falou, né, eu estou aqui no serviço desde que eu acabei a residência como médica, mas recentemente como professora. Essa nossa sessão a gente vai fazer em 4 módulos. Então, inicialmente, o Vitor Hugo, nosso R2, vai apresentar um caso clínico. Depois eu vou estar falando de LMA e o tratamento do paciente elegível à quimioterapia intensa. Num terceiro momento, o Danilo Tavares, né, que já foi apresentado, nosso ex-residente, médico do DASA e do Centron, vai estar falando de LMA no paciente inelegível à quimioterapia. E, para finalizar com chave de ouro, a doutora Clara Rosenberg, que também foi nossa ex-residente e atualmente é médica do DASA, do Hospital São Lucas do Samaritano, vai estar falando sobre doença recaída e refratária. Vou chamar o Vitor, então. Obrigado. O slide está certo aí? A sua água está aqui, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Vitor, sou residente aqui da Hemato, do 2º ano. Eu vou abrir aqui uma discussão com um caso clínico bastante interessante, para depois a professora Renata dar continuidade. E é um caso clínico interessante porque ele aborda um subgrupo de pacientes bastante específico, dos quais a gente tem uma discussão sobre terapêutica e sobre continuidade, que volta e meia há controvérsias. E o caso clínico, na realidade, é um paciente masculino de 73 anos, que a gente teve a oportunidade de dar o diagnóstico em fevereiro desse ano, casado, comerciante, previamente ígido, que é internado na enfermaria de clínica médica, daqui do hospital, via regulação, em fevereiro, tá, para uma avaliação de pancitopenia associada à dispneia progressiva e perda de peso há 5 meses de 9 quilos. Ele relata que no hospital de origem recebeu cerca de 3 concentrados de hemácias para anemia. Foi solicitado, então, parecer para hematologia nesse contexto. Aqui no Pedro Ernesto, ele realizou uma TC de tórax, abdômen e pelve, que demonstravam hepatosplenomegalia moderada, com sinais de hepatopatia crônica. Também havia ausência de linfonodomegalia na avaliação por tomografia. No exame clínico, ele possuía um mau estado geral,
Era um paciente agudamente enfermo, astênico, hipocorado, apresentando também em região de membro superior direito, de antebraço de membro superior direito, uma área de flebrite ulcerada, que depois eu vou mostrar a foto para vocês, tá? E aí, no segundo dia de internação, ele fez episódio de febre com hemoculturas positivas para Staphylococcus aureus meticilina resistente. Esse é o bracinho dele, coitado, paciente com uma pancitopenia, 73 anos, com bacteremia por Staphylococcus aureus MRSA, com uma pancitopenia a esclarecer, e uma hepatopatia crônica também a esclarecer, que demandava mais investigação. E esse é o laboratório da admissão, é um laboratório que confirmava a pancitopenia, um paciente com uma anemia com 6,9 de hemoglobina, ele tinha ali volumes, concentração de hemoglobina normais, uma anemia normo, um leuco de 4.340, sem neutropenia, porém com uma linfopenia importante, um desvio não escalonado do setor granulocítico, 52.000 plaquetas. Tá? Aí, da parte bioquímica, ele tinha um LDH de 713, um LDH alto, uma hepatite predominantemente colestática, com uma fosfatase alcalina de 4.170, e uma gama-GT de 623, e as transaminases ali tocadas. Além disso, ele tinha uma ferritina de 2.380 e uma função renal boa para a idade. Tá? E aí, para a continuidade do tratamento e pensando no diagnóstico do paciente, esse paciente também foi avaliado do ponto de vista de reserva fisiológica, sorologias, que normalmente a gente faz para todos os nossos pacientes que subterão ou que poderão ser um paciente que nós admitiremos como um paciente hematológico. Então, as sorologias deles eram negativas para HIV, HTLV, HCV, HBV. Tinha um ecocardiograma transtorácico normal, com função preservada, sem disfunção diastólica também. E aí, na investigação da hepatopatia que apareceu na TC, a gente primeiro fez uma ultrassonografia de abdômen que demonstrou um achado similar, uma hepatomegalia discreta, com sinais de hepatopatia crônica. E nesse contexto, uma fosfatase alcalina, uma hepatite colestática tão importante, antes de começar um provável tratamento e dar um possível diagnóstico, a gente fez uma coluna de ressonância que não demonstrou dilatação de vias biliares, mas que mostrou, na janela T2 estrela, uma quantificação, um depósito de ferro importante. Então, além de tudo, é um paciente que tinha uma sobrecarga de ferro a esclarecer. E aí, parecer da hematologia é igual a sangue periférico, primeiro, né, sangue periférico, a professora Maioli gosta bastante, se não tiver, ela puxa a orelha. E eu, nessa imagem de sangue periférico aqui, eu não coloquei uma célula que depois eu vou colocar na medula, mas eu coloquei só para demonstrar ali algumas células normais, com alguma alteração. Tá? Ali tem um setor hematimétrico, umas hemácias ali, com halo hipocrômico central normal, tá? Eu não achei hipocrômico, mas que tinha uma discreta anisocitose. E ali, mais ao canto direito, eu coloquei um segmentado com 5 segmentos, mas que tinha uma granulação grosseira no seu citoplasma. Essa granulação grosseira está associada a infecções, nada mais é do que espécies ativas de oxigênio, grânulos citotóxicos, que esse segmentado adquire, que ele começa a produzir para combater infecções, e lembrando que era um paciente com uma infecção de corrente sanguínea por MSA por um foco provável de membro superior direito. Ele tinha, na descrição do sangue periférico, 1 a 2 plaquetas por campo e 2 blastos circulantes, de 100 células contadas. E aí, para mostrar um pouquinho do blasto, eu botei uma foto dele real da medula, que na realidade foi um setor, era uma medula hiperrepresentada, hipercelular, que tinha cerca de 30% de blastos mieloides, tá? E a gente confirmou por imunofeno, e esses blastos, uma parte que eu gosto bastante, a parte morfológica, são blastos grandes, com uma basofilia citoplasmática importante, eram blastos de tamanho bem diferente uns dos outros, e com uma cromatina bastante frouxa e presença de nucleolo. Tá? Então, blastos grandes, alguns emitindo pseudópodes, e também tinha uma outra subpopulação, não sei onde é que é o laser aqui, não tem, né? Uma subpopulação de células imaturas ali, que tinha um padrão mais monocítico. Eu vou colocar aqui o dedo rapidinho, talvez essa também, que tem um padrão mais monocítico de promonócito, uma cromatina frouxa, que chamou a atenção para a gente para um determinado diagnóstico dentro das leucemias agudas. Tá? Aí a imunofenotipagem confirmou que se tratava de uma leucemia mielomonocítica aguda, a antiga M4 da FAB. Tá?
ele tinha marcação por anticorpo positivo para CD34, CD117, 33, 13, 15, 38, 64 e 123. Por que ele era uma monoblástica? A monoblástica, normalmente, você expressa todos os marcadores da linhagem monocítica e você tem uma perda do CD34 na maioria das vezes. Então, você, além do CD14 e 16, você teria que ter também o CD15 para definir ela como monoblástica, que seria uma M5. E aí, junto com a medula, a gente fez também a avaliação molecular, avaliação citogenética, avaliação, enfim, monofenotípica desse paciente, histopatológica. E nessa avaliação, a gente não detectou mutações que dessem um bom prognóstico para esse paciente. A gente sabe que, atualmente, para avaliar todo o painel descrito na OMS, é difícil para definir o paciente do prognóstico molecular, que a gente sabe que é o que define, de fato, o prognóstico a longo prazo para esse paciente, define tratamento e um possível transplante como consolidação. O que a gente faz aqui, o que a gente consegue fazer, é definir se o paciente é de bom ou intermediário mau prognóstico. E o que a gente viu aqui pela avaliação molecular é que ele não era uma leucemia CBF, não era uma leucemia com translocação, inversão do 16, translocação 16-16, 8-21 ou PML rara, pela avaliação da proteômica da biologia molecular. E também não tinha mutação na nucleofosmina ou FLT3. Tá? A citogenética dele era 46XY, normal. E também não foi possível determinar se era um paciente secundário à mielodisplasia, porque, pela nova classificação de mielodisplasia, a gente precisa obrigatoriamente ter uma mutação em algum desses genes aqui, SXL1, BCOR, ZH2, RUNX, SF3B1, SRF2, etc., ou alterações citogenéticas específicas de mielodisplasia, como deleção do 7, deleção do 5, enfim, várias outras. Ele não tinha nada, a princípio, não tinha citopenias prévias nos hemogramas antecedentes que ele trouxe dos 2 anos atrás, e aqui eu coloquei um pequeno quadro falando sobre a leucemia CBF, as alterações, leucemias associadas a alterações genéticas recorrentes, que são aquelas 4 ali, sendo que as 3 primeiras são de bom prognóstico, e a última de péssimo, que é a LMA com quebra MLL, ou KMT2A. Tá? Displasia teria que ter uma daquelas situações de mutação citogenética, alteração citogenética, isso a Renata vai falar melhor. E LMA não categorizado nos itens anteriores, que seria onde ele se encaixaria, que é a leucemia mielomonocítica crônica, 4º item do último box, porque ele não tinha alteração que classificasse ele como uma leucemia estereotipada. E aí, para pensar em tratamento, esse paciente um pouco mais frágil, mas também frágil por uma questão aguda de uma leucemia nova, né? Paciente que perdeu peso, agudamente enfermo, fazendo infecção, a gente sempre pensa no PS, né? A primeira coisa que a gente pergunta, qual é o PS desse paciente? E esse paciente, no caso, tinha um PS ali de 3, talvez, 2, 3. Então, era um paciente que a gente estava pensando em tratar, talvez, com uma terapia de baixa dose, como indução, não sei. Só que a avaliação do PS, isoladamente, é uma avaliação pobre, porque é uma avaliação que não contempla outros comemorativos, que são fatores de riscos independentes para o paciente ir mal ou não com uma quimioterapia intensiva. E a quimioterapia da LMA é uma terapia extremamente intensiva, talvez a mais intensiva de todas as terapias quimioterápicas na oncologia clínica. Tá? E aí o paciente, então, na verdade, antes de falar do paciente, do que ele fez, é importante falar que era um paciente que previamente era funcionalmente bom, trabalhava, tinha uma vida boa, tem um potencial cognitivo ok, tinha um suporte social. E, atualmente, o modelo biopsicossocial da avaliação do paciente com relação à fragilidade ele é muito mais objetivado nesse tipo de approach, para tentar definir um tipo de tratamento melhor. Então, a gente sabe que são fatores individuais, o suporte social, a nutrição, a capacidade cognitiva do paciente, tudo isso afeta a tolerância também ao tratamento e à sobrevida. Na ocasião do tratamento, ele fez o tratamento da infecção, a gente percebeu que ele tinha uma hepatopatia crônica por conta de um depósito de ferro a esclarecer, mas é um paciente que aprumou e melhorou um pouquinho o PS. A gente decidiu, por conta de todas essas situações prévias e durante a internação de melhora clínica, iniciar a terapia com 7+3, full, de indução. Ele fez 3 episódios de neutropenia febril, uma aplasia um pouquinho mais prolongada, lá no D25 ele começou a recuperar, e fez um episódio de taquicardia supraventricular revertida com adenosina também na indução. Então, foi um paciente que ficou um pouco mais aplasiado, mais frágil, que tem 73 anos,
e que fez algumas complicações a mais do que normalmente o paciente que a gente tem mais jovem faz aqui no nosso isolamento. Como curiosidade, um dado que a professora Renata me apresentou recentemente, de estudos da UFSC, demonstraram como uma mortalidade de 40% em indução de leucemia para pacientes com mais de 60 anos, para a gente ter uma noção da intensidade e da toxicidade do tratamento. Tá? Atualmente, levando em consideração todos esses fatores, é um paciente que segue consolidando com a gente, ele está vivo, tá? Ele acabou de fazer o último ciclo de consolidação, que foi o 4º, ele está fazendo consolidação com uma dose um pouco menor de cetarabina, haja visto o grau de citopenia e de aplasia que ele faz durante as consolidações e que ele fez durante a indução. Então, é isso que eu queria falar, e eu vou passar o caso aqui para a doutora Renata. Bom, eu vou dar sequência ao módulo e aí no final a gente faz as discussões e até pode voltar ao caso clínico, porque eu vou ter 2 perguntas, uma para o Danilo e uma para a Clara sobre o caso clínico. Bom, falando um pouquinho sobre o tratamento desses pacientes elegíveis à quimioterapia de indução e contemplando um pouquinho de terapia-alvo, uma introdução sobre a LMA. Então, ela é uma doença que não é tão comum assim, ela apresenta uma incidência de 3,5 casos para cada 100 mil habitantes. É uma doença predominantemente de idosos, com uma mediana de idade ao diagnóstico de 65 anos. A maioria dos casos é idiopático, mas a gente sabe que existe uma maior incidência nos pacientes expostos à quimioterapia ou radioterapia prévia ou quando existe exposição a petroquímicos e a benzeno, geralmente relacionada à exposição a trabalho. É uma doença heterogênea, o prognóstico está diretamente relacionado à idade e às alterações citogenéticas encontradas no diagnóstico. Bom, é uma doença heterogênea, como eu falei, e a sobrevida global da população geral a longo prazo é uma sobrevida baixa, de 23%, quando a gente observa isso em 5 anos, esses são dados estatísticos americanos. Quanto mais jovem o paciente, maior é essa sobrevida global, mas se a gente observa esses pacientes idosos acima de 65 anos, essa sobrevida é menor que 15%. Isso acontece não só porque esses pacientes idosos têm muitas comorbidades e não toleram a quimioterapia intensa, mas também pelo fato desses pacientes terem uma doença com uma genética de pior prognóstico, geralmente associada à quimiorrefratariedade. Bom, falando um pouquinho de atualização sobre a classificação da LMA, então, ano passado, essa classificação, na verdade, de todas as neoplasias hematológicas, elas foram revistas e, para nossa alegria, ao invés de uma, hoje em dia nós temos 2 classificações, porque os experts no assunto não concordaram em algumas questões. Então, além da classificação da Organização Mundial de Saúde, a gente também tem que lidar com a ICC, que é com a International Consensus Classification. Eu vou apontar algumas questões importantes, não vou me aprofundar muito, né, mas a Organização Mundial de Saúde ela continua definindo como uma categoria a LMA relacionada a alterações genéticas, e a LMA definida por diferenciação. E aí o que mudou foi que, quando se fala nessas alterações genéticas recorrentes, até 2021 eram necessários ter pelo menos 10% de blasto para se dar o diagnóstico de LMA. Hoje em dia, independente do número de blastos, se eu tenho essa alteração genética, eu chamo essa entidade, eu chamo essa alteração de LMA, exceto no BCR-ABL, lembrando que no BCR-ABL, se eu tenho menos de 20% de blasto, eu vou estar diante de uma LMC de fase crônica ou acelerada. Para LMA definida por diferenciação, ainda se mantém a exigência dos 20% de blastos, né, e o que o Vitor falou sobre LMA secundária a tratamento, e LMA secundária e outras neoplasias ficou como um adendo, não faz parte exatamente da classificação. O que mudou um pouquinho também foi a entidade LMA relacionada à mielodisplasia, então, até 2021 era permitido se definir essa entidade também pela morfologia. Hoje em dia, obrigatoriamente, o paciente tem que ter diagnóstico prévio de mielodisplasia ou uma das alterações citogenéticas ou moleculares que definem essa entidade. Bom, com relação à classificação do International Consensus Classification, elas são parecidas, com alguns pontos divergentes, então, continua existindo a definição de LMA por alteração genética recorrente,
né, são as mesmas entidades, mas o que muda um pouquinho é o corte para a definição disso. Então, eles continuam aqui exigindo pelo menos 10% de blasto para eu chamar essa alteração de mielodisplasia, exceto no BCR-ABL, pelo mesmo motivo que eu falei. O que é interessante é que eles definem uma nova entidade como 10 a 19% ou mais de 20% de blasto como uma doença relacionada ao TP53, e eles não diferenciam, né, se tem menos de 20% ou mais de 20% de blasto, consideram uma doença grave, geralmente refratária à quimioterapia, e colocam tudo no mesmo saco de gatos. E eles mantêm o mesmo critério da LMA relacionada à mielodisplasia, então não se considera mais a morfologia, obrigatoriamente essas alterações genéticas, que na nossa prática diária nem sempre a gente vai ter. Vou falar um pouquinho sobre estratificação, mas como o Vitor falou, no SUS o nosso painel é bem limitado com relação a essa estratificação genética. Bom, com relação à classificação de risco, né, a classificação que define o prognóstico, ela é baseada na European Leukemia Network, que também foi atualizada ano passado. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é importante lembrar que esses pacientes eles ficam definidos em 3 grupos. Então, o paciente de risco favorável, que inclui os pacientes com core binding factor, os pacientes que têm nucleofosmina mutada e não têm FLT3 mutado e que têm CBPA mutado, não é mais obrigatória a mutação bialélica, basta ter a mutação nessa região ZIP in frame. Né, os pacientes de risco intermediário, que vão ser incluídos os pacientes que não têm nucleofosmina mutada e que têm o FLT3 mutado. FLT3 mutado, depois da incorporação do inibidor de FLT3, deixou de ser considerado uma doença de alto risco. E os pacientes com risco adverso, né, existem algumas alterações, além do cariótipo complexo, das monossomias do 5 e do 7, e as mutações relacionadas à mielodisplasia passam a ser formalmente incluídas. E a importância dessa estratificação é que ela divide esses pacientes em 3 grupos com curvas de sobrevida globais bastante distintas. Então, no paciente de baixo risco, eu tenho uma sobrevida global a longo prazo de 60% a 70%, enquanto nos pacientes de risco intermediário e de alto risco, essa sobrevida é de 40% a 10%, o que faz com que a gente tenha que pensar e definir um tratamento mais adequado, além de quimioterapia, num paciente jovem e que aguente, a gente tem indicado o transplante alogênico. Bom, exames necessários para avaliação diagnóstica da LMA, então, como o Vitor mostrou, imunofenotipagem ela é obrigatória, a morfologia sugere um diagnóstico de leucemia aguda, e a gente muitas vezes consegue definir o que é LMA e o que é LLA, mas só a imunofenotipagem ela vai definir exatamente qual é esse diagnóstico. E a análise citológica e molecular, elas são essenciais, como eu mostrei, não só para classificar a doença de forma adequada, mas para poder prognosticar, para eu definir qual é o prognóstico dessa doença e poder instituir um melhor tratamento. Lembrando que eu vou falar, quando eu falar de tratamento, eu vou falar até da possibilidade de terapia-alvo de acordo com a presença de alguma dessas mutações. Bom, no mundo ideal, a gente tem esses resultados estariam disponíveis em 5 a 7 dias. Né, no Brasil, essa realidade é muito diferente, não só no SUS, na medicina privada também. A imunofenotipagem a gente consegue num tempo relativamente rápido, mas quando eu falo em citogenética e biologia molecular, pelo menos 2 a 3 semanas para a gente ter esse painel e saber exatamente com que doença a gente está lidando. Então, isso realmente ainda é um problema para a gente definir o tratamento mais adequado para esse paciente. Bom, quando eu falo, então, de tratamento para leucemia aguda, é importante a gente definir qual é o objetivo do nosso tratamento. Né? Se eu falo em quimioterapia intensa, eu estou pensando num tratamento curativo, mas que é um tratamento mais tóxico, está associado a principalmente mielossupressão e mucosite, com uma morbimortalidade que pode ser elevada se esse paciente é um paciente mais frágil e mais idoso. Quimioterapia de baixa intensidade, ela não é curativa, mas ela está associada a ganho de sobrevida global e de qualidade de vida. Né? Ela vai ser menos tóxica, então, consequentemente, eu vou ter menos mielossupressão e menos mucosite, com uma morbimortalidade também bem reduzida. Bom, a pergunta que a gente faz, então, quem é candidato à quimioterapia intensa, o Vitor já deu um spoiler, né? Não existe, quando a gente fala em elegibilidade, a gente fala na elegibilidade física. Eu vou falar mais adiante sobre isso, mas
cada vez mais tem sido falado em elegibilidade biológica, né? A gente viu que os pacientes com doença genética de alto risco têm uma sobrevida global a longo prazo de 15%. Então, por que fazer quimioterapia intensa nesse paciente se eu tiver a possibilidade de fazer um tratamento mais efetivo e menos tóxico? Então, não sei se o Danilo vai abordar um pouco disso na aula dele, mas é uma questão que tem vindo à tona nos congressos e tem sido falada pelos experts de uma forma geral. Bom, quando a gente fala, então, da avaliação da elegibilidade física, não existe uma ferramenta padrão ouro ou ideal. Então, existem algumas ferramentas que podem auxiliar a gente. Então, o e-mail score, o score que a gente usa para avaliação de risco pré-transplante, os critérios de Ferrara, que são utilizados muito pelo grupo do MD Anderson, e o Charleston, que é um critério de comorbidade. Mas, de uma forma geral, se o paciente tem até 60 anos, se ele tem um performance status até 2, e se ele não tem disfunção orgânica, a gente não tem muita dúvida de que esse vai ser o caminho. Pacientes entre 61 e 75 anos ou que tenham comorbidades, a gente vai avaliar caso a caso, e, é claro, de acordo com o que a gente tem de disponibilidade para oferecer para esse paciente. Bom, é tão importante a gente definir quem é candidato à quimioterapia intensa, porque se eu escolho de forma inadequada esse paciente, a mortalidade relacionada ao tratamento é muito grande. Então, esse é o trabalho que o Vitor citou, é um trabalho brasileiro, pacientes do SUS, de BH e do ICESP, que é o Hospital da USP, que mostraram que os pacientes com mais de 60 anos que foram submetidos à quimioterapia intensa tiveram uma mortalidade precoce, que é uma mortalidade nos primeiros 30 dias de tratamento, ou seja, uma mortalidade diretamente relacionada ao tratamento e não à falha ou à doença, de mais 40%. Então, é um dado assim, muito diferente da realidade e do que é tolerável e da realidade que a gente vê no exterior. Bom, uma vez que eu defini, então, que esse paciente tem LMA e eu defini que ele vai ser candidato à quimioterapia intensa, como que é o cronograma de tratamento? Então, esse paciente ele vai ser submetido a uma quimioterapia de indução, uma quimioterapia de consolidação, e a terapia de manutenção pode ser indicada em alguns cenários. Bom, o objetivo da quimioterapia de indução é atingir remissão completa. Então, se o paciente, após essa primeira etapa de quimioterapia, tem menos 5% de blastos, eu digo que ele está em remissão completa. E aí eu sigo com a consolidação e com a manutenção para manter essa remissão completa e tentar evitar a recaída. Quimioterapia de indução, o esquema clássico utilizado é o 7+3, que consiste em 3 dias de daunorubicina e 7 dias de citarabina. A dose padrão utilizada de daunorubicina é de 60 mg por metro quadrado. Há mais ou menos 5 anos atrás, começaram a sair alguns dados de alta dose de daunorubicina, existia um ganho um aumento de taxa de resposta, mas as custas de mais toxicidade, e não tem ganho de sobrevida global, então chegou a ser uma dose instituída em alguns centros, mas não é mais utilizada de uma forma geral. E a dose de citarabina, que a dose convencional é de 100 a 200 mg por metro quadrado D1 a D7. Existem alguns trabalhos com altas doses de citarabina na indução que mostram aumento da taxa de resposta, mas as custas de mais toxicidade, o que faz com que não tenha ganho de sobrevida global, porque muitos desses pacientes morreram por aplasia e infecção. Bom, o que a gente tem de terapia-alvo nesse contexto de LMA e elegível à quimioterapia intensa? Eu tenho um inibidor de FLT3, anticorpo CD33, e eu coloquei aqui os inibidores DH1 e DH2, mas não existe formalização do uso na quimioterapia de indução. Então, a princípio, eles são utilizados ou para o paciente inelegível ou na doença recaída e refratária. Então, eu vou falar um pouquinho sobre inibidor de FLT3 e anticorpo anti-CD33. Bom, FLT3. Então, a FLT3 é um gene, né, que a mutação dele vai estimular a via RAS associada à proliferação celular e perda de apoptose. E aí, essa mutação em FLT3, que vai levar essa vantagem da célula neoplásica a proliferar e não morrer, ela pode ser de 2 tipos. Essa mutação ela pode ser no tipo internal tandem duplication, que acontece em 20% dos pacientes com LMA de uma forma geral, ou do tipo tirosina quinase, que acontece em aproximadamente 10% desses pacientes. Quando eu falo em inibidor de FLT3, eles podem ser classificados de 2 formas, ou pela geração ou pelo tipo. Então, isso é um pouco confuso, eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para vocês entenderem que quando eu estou falando de geração, eu estou falando de potência e seletividade. Então, o inibidor de segunda geração, ele além de ser mais potente, ele tem menos efeito colateral off-target,
que, no mundo ideal, é o que eu preciso. Quando eu falo de tipo de inibidor, ele pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, e o que muda é quando, a forma como ele se liga nessa tirosina quinase. Então, o tipo 1 ele se liga tanto na forma ativa quanto na forma inativa, então ele age nos dois tipos de mutação. O do tipo 2 ele se liga apenas na forma inativa, então ele só vai agir no tipo de mutação ITD, na TKD ele não age. Bom, apesar desses 4 inibidores de tirosina quinase poderem ser utilizados na LMA-FLT3, só o midostaurin e o gilteritinib estão aprovados no país para essa indicação. Então, eu vou focar nesses dois, o midostaurin em primeira linha, o gilteritinib na recaída e na refratariedade, o quizartinib em primeira linha e na recaída e na refratoriedade, e o sorafenib na manutenção. Bom, então, como eu falei, é um alvo interessante, porque 1/3 dos pacientes com LMA vai ter mutação nesse gene, né? Como eu falei, existem vários tipos de inibidor de FLT3, né, indicados para a primeira linha, o midostaurin e o quizartinib, e é importante lembrar que eles têm um perfil de toxicidade específico. Eles são metabolizados pela CYP3A, então, lembrar da questão da polifarmácia, da interação medicamentosa, né, e o principal efeito adverso é alargamento do intervalo QT, então a gente tem que lembrar e ter cuidado com essa associação de drogas, ver o eletrocardiograma desse paciente e dar suporte para os efeitos adversos, principalmente gastrointestinal e hepático. O Ratify Trial foi o estudo que deu aprovação ao midostaurin, então ele selecionou mais de 3.000 pacientes, 896 tinham mutação, 717 foram randomizados, e de forma simples ele randomizou um braço, paciente recebendo indução ao midostaurin, no outro braço, paciente recebendo indução clássica, depois 4 ciclos de consolidação, com ou sem o midostaurin, e no grupo do midostaurin, manutenção por 1 ano. O follow-up tardio desse trabalho mostra ganho de sobrevida global, então uma diferença de 10%, fazendo com que essa droga fosse aprovada e sendo indicada no tratamento de primeira linha desses pacientes. 10 a 20%, mais ou menos, desses pacientes foram submetidos à consolidação com transplante halogênico nesse estudo, isso era uma escolha do médico assistente, e é importante frisar que esses pacientes que foram ao transplante também tiveram ganho de sobrevida global, ou seja, no paciente elegível ao transplante halogênico ou não, tendo doador ou não, a droga tem benefício. Então, a gente indica ela em primeira linha em qualquer desses cenários. Os dados de manutenção pós-transplante halogênico, que a gente sabe que parecem ser importantes, com o midostaurin especificamente, não mostraram benefício. Bom, o que a gente tem de anticorpo anti-CD33? Então, o gentuzumab, ele é um complexo anticorpo anti-CD33 ligado a um agente citotóxico. Então, ele, quando internalizado na célula, ele libera essa substância que vai levar à apoptose. Importante lembrar que é um marcador presente na grande maioria das LMAs, mais de 90% das LMAs vai expressar CD33, e a associação do gentuzumab à quimioterapia de primeira linha, ela é aprovada e traz benefício principalmente nos pacientes com risco genético baixo ou intermediário. É uma droga que também tem um perfil de toxicidade específico, citopenia prolongada, principalmente trombocitopenia, então tem uma incidência maior de sangramento, isso pode ser um problema, inclusive, nos pacientes que vão ser submetidos a transplante halogênico, e a hepatotoxicidade, principalmente VOD, que é a doença veno-oclusiva, que pode ser uma complicação também do transplante halogênico. Então, a gente tem que ficar atento aí nesse cenário, se esse paciente vai usar o gentuzumab e vai ser um candidato ao halogênico. Bom, o Alpha 0701 foi o estudo que deu base para a reaprovação do gentuzumab para o uso nesse contexto de LMA. Então, foi um trabalho que incluiu mais de 200 pacientes. Esses pacientes foram randomizados para receber quimioterapia de indução com gentuzumab ou quimioterapia de indução clássica. O paciente que entrasse em remissão completa era submetido a 2 ciclos de quimioterapia de consolidação, 2 ciclos, porque essa consolidação é diferente do que a gente usa na prática. Além da citarabina, eles usaram também antraciclina, e no braço do gentuzumab, o gentuzumab era utilizado no D1.
esqueci de comentar, na indução, o jantuzumab era usado D1, D4, D7, 3 miligramas por metro quadrado, na consolidação apenas no D1, 3 miligramas por metro quadrado. Esse resultado ele mostra ganho de sobrevida livre de progressão, com uma diferença em 2 anos de mais de 20%, mas os dados de sobrevida global não foram significativamente estatísticos, não tiveram significância estatística. Tá? É uma droga que ela já tinha sido utilizada previamente, então tem alguns estudos com ela, então essa é uma meta-análise de 5 trabalhos, e aí nessa meta-análise existe ganho de sobrevida global, principalmente no paciente de baixo risco, que é o paciente que tem a mutação Corbide Infector, né, inversão do 16:8:21, então acaba sendo a grande indicação do uso dessa droga, seriam nesses pacientes de baixo risco genético associado à quimioterapia de indução. Bom, então, como é que fica o algoritmo de tratamento de indução para o paciente com LMA elegível à quimioterapia intensa? Então, se o paciente tem inversão do 16:8:21, ele vai se beneficiar da associação à quimioterapia intensa com gentosumab. Se o paciente tem mutação em FLT3, ele deve seguir para o uso associado com inibidor de FLT3. Para os outros pacientes, quimioterapia de indução com 7+3. Nesse algoritmo, ele tem opção no paciente com LMA relacionada a tratamento, quimioterapia prévia, mielodisplasia, fazer essa droga, mas ela não é uma terapia-alvo, eu não vou falar dela hoje. E aí ele coloca como uma opção a ser avaliada o uso do gentosumab nos pacientes de risco intermediário, mas lembrando que paciente com risco intermediário ele vai ser candidato a transplante alogênico e fazer gentosumab antes do transplante alogênico pode ser um problema. Então, avaliar se realmente a gente quer fazer gentosumab nesse cenário. Né? A associação de venetoclax à quimioterapia intensa é sempre tentador a gente pensar nessa possibilidade, mas não tem dado randomizado que mostre benefício dessa estratégia. Então, a princípio, venetoclax só para o paciente lá inelegível. E os inibidores DH1 e DH2, que são possibilidades de alvo terapêutico em 10 a 20% das LMAs, mas que a gente ainda não tem resultado de dado robusto dessa associação em primeira linha com quimioterapia intensa. Bom, com relação à consolidação, então, citarabina em alta dose é o esquema de escolha, associada à terapia-alvo, se esse paciente utilizou na indução inibidor de FLT3 ou anti-CD33, e o transplante alogênico. Quando eu defino o uso de consolidação com citarabina, a dose padronizada é de 1 a 1,5 miligramas por metro quadrado. Durante muitos anos se usou altas doses de citarabina, mas tem trabalhos mais recentes mostrando que é mais tóxico e sem ganho de sobrevida global, então a gente está autorizado a reduzir essa dose de citarabina. O número de ciclos vai depender da estratégia que você está utilizando, de uma forma geral, 4 ciclos de consolidação, mas se o paciente usou a estratégia de dupla indução, por exemplo, você faz só 2 ciclos de consolidação. Né? No paciente, por exemplo, no estudo do gentosumab, se a opção foi associar antraciclina na consolidação, que a maioria dos grupos não faz de uma forma geral, a gente reduz para 2 o número de ciclos e lembrar de associar aí o inibidor de FLT3 ou gentosumab também na consolidação. Bom, com relação ao transplante alogênico, eu não vou me ater muito a essa questão, mas lembrar que ele é indicado quando a expectativa de recaída é maior que 35%. Qual é esse cenário? Então, paciente com risco genético intermediário é adverso, e a questão da DRM positiva após 2 ciclos de quimioterapia, que na LMA é uma questão que é mais estabelecida quando eu estou falando de leucemia tipo Corbide Infector, e lembrando que, quando eu falo de DRM, em LLA é mais fácil, é mais preciso, em LMA a gente ainda está aprendendo como lidar com isso. Bom, para finalizar, então, o que a gente pode concluir? A LMA é uma doença heterogênea e agressiva, né? A avaliação genética e molecular ela é essencial, não só para a classificação, mas para o prognóstico e para eu definir qual é o tratamento mais adequado para esse paciente. A quimioterapia intensa ela é a única opção curativa, mas nem todos os pacientes vão tolerar esse tratamento. A associação de terapia-alvo à quimioterapia ela está associada ao aumento das taxas de resposta da sobrevida global, mas, infelizmente, o transplante alogênico ainda é indicado como consolidação e como possibilidade de aumentar a chance de cura desses pacientes com genética de pior prognóstico.
Bom, vou chamar o Dr. Danilo, então, para falar agora de LMA no paciente não elegível à quimioterapia intensa. Obrigado, Renata. Valeu. Só um comentário. Eu me lembro a primeira vez que a gente estava de frente de um caso de LMA lá na enfermaria, lá embaixo, que era uma suspeita. E aí, conversando com a Renata, eu falei, e agora, Renata? Ela falou assim, vamos fazer o 7+3. Eu falei, o quê? 7+3. Eu lembro desse dia. Claro que a Renata não vai lembrar, mas a partir dali eu comecei a estudar LMA e, de fato, é uma área que eu particularmente gosto bastante. Então, daquele dia que a Renata falou do 7+3 comigo, eu comecei a me interessar sobre esse assunto. Pode passar. E é importante falar sobre LMA no idoso, é um desafio, com certeza. Muito do que eu vou falar aqui é para reverberar o que a Renata já falou ali na apresentação dela. Mas por quê? Por que é? Porque essa é uma demanda médica ainda não atendida. Como a Renata comentou, essa doença é uma doença do idoso. Quase 60% dos pacientes com LMA estão acima de 65 anos, e quando você está de frente desse paciente, na maior parte das vezes acima de 65 anos, você tem uma expectativa de encontrar esse paciente daqui a 5 anos de 15%. Então, essa imagem, para mim, ela é chocante. É uma doença do idoso e que eu não vou curá-lo, provavelmente eu não vou estar presente com ele daqui a 5 anos. Então, é uma situação que a gente precisa cuidar melhor e tentar melhorar a sobrevida desse paciente. Pode passar? E quando a gente fala do passar do tempo, aqui a gente está vendo a evolução do tratamento do paciente com LMA. Então, aqui a gente está vendo os anos, né, passando, desde 1970, que é a introdução do 7+3, até agora, 2015 a 2020, a gente vê que nos pacientes com menos de 60 anos, as curvas estão subindo, e a gente vê uma curva aqui praticamente reta, vamos dizer assim, uma curva reta, que é, nesse paciente mais jovem, com essas evoluções, a gente está provavelmente curando uma grande parte desses pacientes. Quando a gente olha para esse paciente idoso, a gente vê uma melhora, aquela curva ali vermelha, ela está um pouco acima da outra, mas ainda é muito ruim. A gente vê uma queda livre nesses dados. Pode passar? LMA, então, como a Renata falou, no passado, pode passar, era isso, né? Era uma doença onde a gente falava como é que era a característica do blasto, como é que é o cariótipo, e a imunofenotipagem, um pouco mais recente, né? Isso fazendo um retrospectivo histórico, esse paciente é como? Então, os tipos da ponta são de mau prognóstico e os tipos do meio, M3, M4, M5, são de melhor prognóstico. Era um pouco por aí que a gente classificava essa doença. Pode passar? Mas isso vem mudando. Então, a gente vê, por exemplo, a classificação de risco do European Leukemia Net, de 2010, quantos risquinhos vermelhos a gente está vendo ali, que era o que se sabia sobre genética. Pode passar? 2017, a gente vê muito mais risquinhos vermelhos, ou seja, a genética começou a ter um peso muito maior nessa doença. Pode passar? E agora a gente vê como isso está tomando conta da classificação de risco. Então, a gente vê que no risco adverso, a gente encontra uma série de mutações genéticas que classificam esse paciente de alto risco. Então, aquela classificação histórica é bonita, mas, na prática, ela não nos ajuda a diferenciar quem são esses doentes de maior, de menor, ou de um risco, eventualmente, intermediário. Pode passar? Não vou falar aqui, mas é isso, a gente tem visto muita mudança, porque, de novo, a gente aprendeu uma LMA com pouca informação, e agora a gente está vendo que muita informação. E, é claro, os experts estão tendo dificuldade de colocar toda essa informação nessas novas classificações. Então, aqui, a classificação do ano passado da RU, pode passar, do ICC, né, desse consenso, onde mexeu nessa história do 20%, agora é 10%, mais mutações genéticas, pode passar. E o que eu chamei de dogma da LMA, e eu me lembro disso da residência, era isso. Tem diagnóstico? E aí, esse paciente, ele é fit ou não? Ele é fit? Elegível a uma indução? Pode passar. Então, esse paciente vai receber uma indução de remissão, a gente vai classificar em risco e, a partir daí, a gente vai definir, é transplante ou não? Vamos só consolidar e acompanhar esse paciente. E o risco nos ajudava nisso. No paciente inelegível, ou por idade, ou por performance, pode passar, uma parte pequena, a gente falava, não, vamos fazer um tratamento não intensivo,
com baixa dose de citarabina, com HMA, né, que é os hipometilantes, ou, na grande maioria das vezes, e ainda bem, isso vem mudando, a gente falava a palavra cuidados paliativos ao diagnóstico, ou seja, a gente não dava nenhuma chance para esse paciente, porque a gente não tinha muitas opções. Pode passar. E aqui um guideline de 2014, que deixava claro muito isso. O paciente fit, eu vou tratar ele parecido como eu trato o idoso, o paciente mais jovem, mas tem que ser muito fit. Agora, se esse paciente não é fit, eu vou tratar ele, eu vou pegar muito leve. Pode passar. Não tinha uma área cinzenta aqui, onde um meio do caminho, que é a grande maioria desses pacientes. Pode passar. Então, focando aqui, características da doença em características do indivíduo, eu acho que essa é uma parte importante, porque o que a Renata falou, essa não é uma doença igual à do idoso e do paciente mais jovem. Por quê? Porque a gente tem características próprias da doença e características próprias do indivíduo nessa faixa etária. Pode passar? Então, a gente sabe, por exemplo, já pela classificação nova, então ali azul e a laranja, classificação da leuquimia NET recente, a gente vê que, na hora que a gente pega pacientes idosos, e ali uma população importante, né, 1.600, a gente não consegue diferenciar esses pacientes de eventos de classificação adversa ou intermediária, eles têm uma curva semelhante. Então, aquilo que a gente fala lá, risco intermediário, risco alto, não se presta para esse paciente idoso. Eles vão mal igual. Então, a leuquimia NET não separa bem aqui quem são esses pacientes. Pode passar. Por quê? Porque, também pela característica da doença, a gente sabe que essa doença é uma doença enriquecida de mutações de alto risco. Então, a gente vê lá que esses pacientes, olhando as barrinhas azul e laranja, a gente vê que esses pacientes têm mais ASXL1, mais RUNX1, e, principalmente, eles têm mais TP53. Então, a gente não está falando da mesma leucemia, a gente está falando de uma leucemia geneticamente pior no paciente idoso. Pode passar? E quando a gente fala de características do indivíduo, então, olhando aqui, comorbidades e performance status, a gente vê que pacientes com mais comorbidades, aqui o tracejado, eles vão pior. Então, aqui eu não estou falando da característica da doença, eu estou olhando só para o indivíduo. Tem mais comorbidades? Ele vai pior. Pode passar. E quando eu olho o PS, lembrando, né, a classificação aqui do PS, o paciente que passa de um PS 0 para um PS 1, ou seja, só sintomas, mas deambula, faz suas atividades normalmente, mas já tem sintomas, a curva já cai bastante. Quando a gente bota um paciente que fica mais de 50% do tempo, né, fora do leito, é uma queda livre novamente. Então, a gente vê que a característica do indivíduo também diferencia muito a evolução desses casos. Pode passar? E aí, é isso, né? As opções de score que a gente tem, a Renata citou ali 4, mas é uma infinidade de scores. Os mais usados, como ela falou, o HCT-CI, que é o desenvolvido para avaliação de transplante, o Ferrara, que é usado muito em estudos clínicos. Mas será que isso nos ajuda a diferenciar quem é fit e quem é não fit? E o que a gente faz muito na prática é o próximo, pode passar. É uma olhada. A gente dá uma olhada para o paciente e fala, acho que aguenta. Não sei. E o americano chama isso, pode passar, de eyeball. E o teste da olhada, o americano testou isso para doenças cardíacas, é curioso isso. Falhou nesse caso aqui, para ver se esses pacientes tolerariam ou não procedimentos cardíacos invasivos, e não olhando scores, mas a olhada ainda é muito usada. Pode passar. Esse daqui é um que, ao estudar assim, no ano passado, eu me deparei e eu achei ele um pouco mais prático. É do grupo do MD Anderson, que eles levam em conta parâmetros clínicos, laboratoriais, cromossômicos, e se o paciente tem ou não infecção, uma pneumonia ao diagnóstico, você soma essa pontuação e você vai dizer, você vai saber se em 4 semanas esse paciente tem risco, qual o risco dele morrer em 4 semanas.
Então, se esse paciente pontua 0, 3%. Se esse paciente pontua mais do que 11, 60%. Então, me parece um score um pouco mais fácil ali da nossa prática de ser aplicado. O único mais complexo aqui, né, é você ter os dados aqui de biologia molecular, de cariótipo, mas eu gosto dele e eu acho que ele é mais fácil de usar. Pode passar? Falando agora, focando em tratamento, né, quando eu falo lá de terapias de baixa intensidade, as drogas mais classicamente usadas eram os hipometilantes, mas que nunca foram muito bons. A azacitidina, quando comparada contra o standard of care, a gente via que ela era melhor, ela dava um ganho de sobrevida, mas às custas de baixas respostas. Esses pacientes atingiam só 28% de respostas completas. E se atingir essa resposta completa depois de 3, 4 ciclos. E esses pacientes aplasiavam, esses pacientes internavam, esses pacientes infectavam. Então, nunca foi uma terapia muito fácil de fazer e com respostas insuficientes. Pode passar? Isso também validado para a decitabina. A diferença, uma droga de aplicação subcutânea, que também pode ser feita venosa, mas habitualmente subcutânea, e ali uma droga de infusão venosa. Pode passar? Então, era o que a gente tinha até ali, 2010, falava-se só de quimioterapia. E aí, pode passar? 2017 foi o grande divisor de águas na LMA, onde surgiu uma série de novas drogas, e muito disso, vocês estão vendo ali onde eu marquei de vermelho, um olhar diferente para o paciente idoso. Então, começou a se pensar mais nesse paciente que essa doença é mais prevalente. Então, que bom que o doente idoso agora começou a poder ter uma chance melhor de viver com essa doença. Pode passar? E, sem dúvida, a terapia disruptiva aqui em LMA foi a associação da azacitidina, que a gente estava habituado, com o venetoclax, um inibidor de BCL2, que a Adriana comentou na LLC, que também age aqui nessa doença. Pode passar? E foi feito o quê? A gente, né, os hematos já estão saturados de ouvir isso, porque, de fato, é um assunto que mudou muito a nossa prática, mas, para quem não está tão próximo, a associação, foi feita uma comparação entre veneto mais azacitidina versus asa e placebo, em pacientes idosos, acima de 75 anos, ou frágeis por aquela classificação de Ferrara. E aí se comparou, colocou, então, 2:1, e vamos ver se esses pacientes vivem mais. Foi um endpoint muito nobre sobre a vida global. Como é que é a taxa de resposta? Vamos olhar subgrupos de risco. Só lembrando, a azacitidina feita por 7 dias e veneto uso contínuo. Comprimido, né, tem uma dose de elevação para você poupar o risco de lise tumoral. Pode passar? E o que a gente viu foi algo nunca imaginado, né? A taxa de resposta completa que a gente viu lá da azacitidina de 28, que bate ali com o comparador, foi para 66. Pode passar? E quando a gente olha subgrupo, foi favorável para todos os subgrupos. Risco intermediário, risco desfavorável, LMA de novo ou secundária, IDH, FLT3, NPM1 e até ATP53. Isso tem subanálise que a gente pode depois conversar, mas, sem dúvida, isso daqui chocou o meio hematológico, no bom sentido. Pode passar? E esse foi a análise final sobre vida global, um acréscimo com um hazard importante, 0,66, com significância estatística, com um ganho ali de sobrevida desses pacientes. Então, esses pacientes viveram muito mais do que os pacientes com azacitidina. Pode passar? E o ano passado a gente teve um follow-up estendido desse estudo, já de 4 anos. A gente vê que o copo meio cheio, meio vazio, acho que pode fazer 2 análises. A gente vê que o meio vazio a gente não está curando esse paciente. Esses pacientes, menos de 20% estão vivos em 4 anos. Mas, sem dúvida, o copo cheio esses pacientes respondiam rápido, eles entravam em remissão e permitia, quem sabe, pacientes um pouco mais fits, você pensar em terapias mais intensas, eventualmente até transplante halogênico, que no passado era quase impossível você levar esse paciente. Pode passar? Acho que o pulo do gato dessa terapia, e a gente passa muito por isso no dia a dia, é como manejar.
A gente está acostumado com citopenia, mas é uma citopenia de um tempo programado, do 7+3. A gente sabe quando esse doente vai recuperar. Essa daqui, por ser uma terapia contínua, esse paciente está o tempo todo sendo exposto a citopenias, plaquetopenia. Por sorte, esse paciente não faz tanta mucosite, então as infecções não são tão frequentes, internações muito menores, né, do que os tradicionais tratamentos anteriores, mas é um desafio. Então, a gente está aprendendo com o tempo como manejar essas citopenias, diminuir tempo de veneto, diminuir tempo de azacitidina, e tentar que o paciente que vai ter que conviver com isso por muito tempo ajude a você, porque ele vai ter que aderir a esse tratamento. Então, a gente tem que ir pensando, e aqui é uma forma da gente manejar essa citopenia. Pode passar? Como a Renata falou, né, muita coisa está acontecendo, pode passar, mas quando a gente fala do paciente idoso ou frágil, inelegível, uma terapia intensa, a gente está vendo mais ou menos aquilo que ela falou. No passado, a gente não tinha muitas opções, era um quadradinho. Hoje em dia, a gente já está pensando em terapias-alvo. Esse paciente com FLT3 vai muito bem com Venetoclax e Vidaza, mas será que a gente não pode fazer, talvez, uma terapia para o FLT3, IDH1, IDH2, outras drogas que estão por vir aí, e, quem sabe, levá-lo a um transplante de medula, que, sim, aí tem um caráter curativo. Pode passar? Último slide. Na hora de você tentar pensar, né, como definir se esse paciente é fit ou não, isso é um enigma de nós que tratamos LMA, levando em conta todas as características do paciente que a gente conversou, mas converse com o seu paciente, tenha uma conversa franca com ele, defina com ele quais são as prioridades da vida dele, quais são os limites, o que ele vai tolerar, o que ele não vai tolerar em termos de tratamento, períodos de internação, riscos de infecção, não estar presente com a família, o que ele tolera, quais são os objetivos. Na minha prática, sempre que eu tenho essa conversa, isso me ajuda muito na tomada de decisão, e é uma forma da gente respeitar esse doente. Pode passar? Obrigado, era isso. Passar. Chamar aqui a doutora Clara. Gente, bom dia. Meu nome é Clara. Como a Renata falou, eu fui residente aqui do Pedro Ernesto, fui residente de clínica e depois de hematologia. Eu estou muito feliz de voltar aqui hoje. A Mariana Guaraná falou isso para mim. Você vai gostar muito de apresentar lá na UESP, porque a gente parece estar em casa. E é verdade. Muitas reuniões de enfermaria aqui nesse auditório, então muito legal voltar. Bom, como toda situação ruim pode piorar, vou falar de LMA recaída e refratária. Bom, mesmo naqueles pacientes que a Renata conseguiu tratar como no mundo ideal, como ela fala, 10 a 40% desses pacientes não vão atingir os critérios de resposta completa com terapia intensa e 50% daqueles que atingirem esses critérios vão recair depois. Então, assim, é um prognóstico muito ruim. Isso não está super bem estabelecido, mas os itens que parecem de pior prognóstico é a idade, e ele coloca idade avançada acima de 45, 50 anos, então você vê que não é tão avançada assim. Uma recaída precoce, então, principalmente menos de 6 meses, menos de 12 meses. O cariótipo desfavorável, não no momento da recaída, mas no momento do diagnóstico e, obviamente, uma recaída pós-transplante halogênico. A sobrevida global desses pacientes é em torno de 10%. Então, o transplante halogênico é a única possibilidade curativa. Eu coloquei só esse gráfico, é um estudo alemão, ele foi um estudo prospectivo, ele pegou em torno de 1.600 pacientes, um grupo com menos de 60 anos e um outro grupo com mais de 60 anos, e só para analisar o prognóstico, eles queriam mostrar o benefício do transplante halogênico em todas as idades, né, claro, para aquele paciente que seja elegível. E aqui, se vocês olharem, o paciente do Danilo ali, que não puder ir a transplante, a gente nem vai ver ele com 5 anos. O paciente da Renata, que tratou com quimioterapia intensa, mas por algum motivo não conseguiu ir para a transplante, ele também está em azul aqui, a gente também não vai praticamente ver alguém ali com 5 anos após a recaída. E aquele paciente que a gente conseguiu levar a transplante, se a gente olhar aqui, a gente consegue dar uma sobrevida global para ele 4 vezes melhor do que se a gente não conseguir levar ele a transplante. Então,
não é maravilhoso, mas é bem melhor. Então, a gente vai sempre tentar levar esse paciente a transplante, os que puderem. Isso aqui é só um esqueminha do que eu vou falar. Então, primeiro, como é que a gente vai diagnosticar essa leucemia que é recaída e refratária? A gente vai avaliar também o nosso paciente, a doença do paciente naquele momento, se esse paciente vai ser fit ou não, porque, obviamente, a gente vai tentar levar ele a transplante, e se ele tem alguma terapia-alvo que possa ajudar a gente. Então, em relação ao diagnóstico, só voltando aqui nessa parte de classificação mesmo, para a gente poder entender, porque eles vão falar isso nos estudos também, o que é critério de resposta completa. Então, é aquele paciente que tem menos de 5% de blasto na medula óssea, não tem blasto circulante, não tem doença extramedular. E a gente pode dividir essa resposta completa entre aqueles pacientes que vão ter uma resposta completa com mais de 1.000 neutrófilos, mais de 100.000 plaquetas, aqueles que vão ter critérios de resposta completa, mas não vão conseguir atingir esse número de neutrófilo e plaqueta, então mais de 500 neutrófilos e mais de 50.000 plaquetas, e aqueles, então, eles vão ter uma resposta completa com recuperação hematológica parcial, e aqueles que não vão conseguir ter recuperação hematológica, a gente vai falar que eles têm critérios de resposta completa, mas com uma recuperação hematológica incompleta. Então, pela definição do European Leukemia Net de 2022, porque isso vai ter um pouquinho de diferença dependendo do local onde você lê, ele vai chamar de doença refratária, então, o paciente que não atingir nenhum desses critérios de resposta completa após 2 ciclos de indução com QT intensa, pelo menos um dos ciclos, incluindo estrabina em dose intermediária. Essa definição muda um pouquinho, tem alguns locais que colocam aquele paciente que é mal respondedor ali ao primeiro ciclo, diminui menos de 50% de blastos, né, e tem mais de 15% de blasto na medula, ele também chama de doença refratária, porque viram que o prognóstico era parecido. Ou então, naqueles pacientes que estiverem fazendo uma terapia menos intensa, você vai ter que ver qual é o marco estabelecido naquela terapia. Em algumas é 180 dias, por exemplo. Então, se ele não atingir esses critérios de resposta completa com 180 dias, ele é considerado como uma doença refratária. Já os pacientes com doença recaída, então, aqueles pacientes que atingiram os critérios de resposta completa, mas voltam a apresentar blasto na medula óssea com mais de 5%, reaparecimento de blasto no sangue periférico, né, em duas medidas diferentes, com pelo menos uma semana de intervalo, ou aqueles que voltam a apresentar doença extramedular. Então, voltando aqui para o nosso resumo, então, depois que a gente diagnosticou esse paciente com uma doença recaída ou refratária, a gente vai ter que avaliar o nosso paciente, se ele é fit ou não, para a gente ver se a gente vai conseguir levar ele a transplante. Então, obviamente, nosso paciente fit, a gente vai querer levá-lo a transplante alogênico. Falando rapidamente do transplante alogênico, lembrar que a gente tem que reavaliar se esse paciente está elegível a transplante, porque já é um paciente, mesmo que ele estivesse no início, né, já é um paciente que foi submetido à terapia. Então, é que nem vocês, já estão cansados de todas as aulas, agora vocês têm que aguentar a minha aula. Então, você tem que rever esse paciente. Então, você vai ver a idade, vai ver comorbidade, vai ver o score dele, o HCTCI, que eles já falaram, vai ver se esse paciente tem disponibilidade de doador. Então, se você não tipou esse paciente ainda, você vai ter que tipar. Agora, com os regimes de condicionamento, a gente sabe que os regimes de condicionamento mieloablativos, a gente tem uma taxa de recaída menor, mas com muita toxicidade. Então, a gente tem outras opções, a gente está conseguindo levar pacientes mais velhos a transplantes, porque a gente tem os regimes com intensidade reduzida, a gente tem os não mieloablativos, e aí, nesses casos, a gente vai apostar mais no efeito GVL. A gente sempre colocou na nossa cabeça, vamos tentar transplantar esse paciente em segunda remissão, a gente sabe que as respostas são melhores. Aí, só para polemizar um pouquinho, o Danilo, né, que é a parte rica do grupo, estava no ESH e assistiu presencialmente, eu tive que ver no YouTube, mas eles apresentaram como abstract, né, no ESH 2022, o primeiro estudo randomizado, fase 3, que questionou o papel da quimioterapia intensa nesse paciente recaído e refratário. Então, esse aqui é só mais ou menos o desenho do estudo. Então, pacientes adultos, 18 a 75 anos, eram pacientes fit que tinham um doador, né, um provável doador, e que tinham uma LMA com uma má respondedora após um ciclo, né, então não precisava ter 2 ciclos, ou aquele paciente com LMA recaída. A maioria dos pacientes eram pacientes considerados mal respondedores, tinha mais pacientes mal respondedores do que no grupo da LMA recaída. Então, eles dividiram esses pacientes em 2 grupos. Tinha um grupo que eles iam tentar atingir a remissão, que é esse primeiro grupo lá de cima, que ele chamou de RISH, e esse grupo de baixo, o DICE, que era o grupo que
eles iam tentar só controle de doença até poder transplantar. Então, ia tentar transplantar o mais rápido possível. Nesse primeiro grupo, ele usou uma terapia de salvamento, né, intensa. Eles usaram esse protocolo RAM, a gente não usa tanto, mas é com citarabina e mitoxantrona. E, assim que possível, ele levava o paciente a transplante halogênico. Então, acho que a taxa de resposta ali foi em torno de 46% de resposta completa. 5 pacientes chegaram a ser reinduzidos, os outros não, foram diretos a transplante. No outro grupo, no grupo que ficou como controle de doença, a maioria dos pacientes ficaram numa estratégia de watchful waiting. Então, mas você era permitido fazer uma citarabina em baixa dose ou uma dose de mitoxantrona, se esse paciente necessitasse. E esse paciente fazia uma coisa interessante, que é chamada de condicionamento sequencial. Então, o que a gente tem ouvido mais ultimamente é esse Flams-Aric. Então, você faz uma estratégia de você fazer como se fosse uma quimioterapia, uma citorredução, e já emendar 3 dias depois com um condicionamento de baixa intensidade. Então, esse aqui foi o tempo mediano para esses pacientes chegarem a transplante. Então, o pessoal do grupo lá de cima levou um tempo mediano de 8 semanas, e o pessoal que ficou só com essa estratégia de controle conseguiu ir a transplante com 4 semanas. E aqui foi o resultado deles. Eles tinham como desfecho primário a taxa de resposta completa do NUE mais 56 pós-transplante. Então, se vocês podem ver, é muito parecida, né? 84% no paciente que ficou na estratégia de controle de doença versus 81% no que fez a terapia intensa. E na sobrevida livre de... Está escrito errado, na verdade. Na sobrevida global, em 1 ano, ele conseguiu... Na sobrevida livre de doença, em 1 ano, também ficou muito parecido, em torno de 70% nos 2 grupos. E depois ele mostrou, foi em torno de 36 meses o acompanhamento. A sobrevida global também é muito parecida nos 2 gráficos. Então, na verdade, foi o primeiro... foi um abstract, não tem publicado ainda, acho que a gente vai ter que ver. A maioria dos artigos, até o próprio European Leukemia Net, os artigos mais recentes estão colocando isso, estão colocando sempre um comentário assim: a gente tenta transplantar em segunda remissão, mas talvez exista um perfil de paciente, um grupo de pacientes, principalmente com leucemia refratária, que se beneficiaria desse protocolo de sequenciamento, de condicionamento sequencial e tentar ir rapidamente a transplante halogênico. Então, esse aqui, já falei para vocês a conclusão do estudo. E aí, no nosso segundo momento, depois que você avaliou esse doente, se ele é fit ou não, se ele vai poder ir a transplante, você tem que avaliar a doença desse paciente. Como eu falei, o objetivo de avaliar a doença aqui não é para dizer não é para classificar esse paciente, mas é para a gente tentar identificar alguma terapia-alvo. Então, principalmente o FLT3, tanto no paciente elegível quanto no paciente não elegível a transplante, porque a gente tem uma droga importante para utilizar, e a gente sabe que o paciente que tinha FLT3 pode não ter mais na recaída, e o paciente que não tinha pode apresentar, então ele vai ter uma evolução clonal, é importante a gente reavaliar. E se seu paciente for americano, ele também é importante a mutação IDH1 e IDH2, mas como a gente está falando do mundo ideal, né, Renato, a gente também tentaria procurar. Então, para aquele paciente que não tem uma opção de terapia-alvo, para os pacientes FITs, a gente vai tentar uma QT de salvamento, com uma QT mais intensa, e para os pacientes que não forem FIT, a gente vai para uma estratégia mais do que o Danilo comentou, com uma QT não intensa, uma terapia citorredutora. Em relação às terapias mais agressivas, as QTs intensas, eu coloquei aqui a recomendação, né, do que tem aprovado pelo NCCN, e marquei as que a gente usa mais, né? Principalmente o FLAG-IDA e o MEC. Ali eu botei um asterisco na citarabina em alta dose, porque, assim, dependendo de quando foi a sua recaída, você até poderia repetir algum tratamento que você fez anteriormente, se você tiver uma recaída mais tardia, depois de 18 meses, mas a maioria dos pacientes vai ter usado citarabina, então, em geral, a gente usa essas outras 2 opções. Aí, só para mostrar as taxas de resposta com essas QTs de resgate, não vai ser pior do que a terapia de primeira linha, mas a gente até consegue, ali com FLAG-IDA, por exemplo, em torno de 50% de taxa de resposta completa. Com o MEC, tem um artigo que descreve até 66% de taxa de resposta, mas não é duradoura. Então, obviamente, isso aí, a ideia é a gente usar essa terapia como uma ponte para o transplante halogênico. No congresso que eu estava, ele falou assim:
a gente, hematologista, está botando venetoclax tipo vitamina D, né? Vamos tentar, vamos testar com tudo para ver se dá certo. Então, assim, eles tentaram intensificar essa taxa de resposta do FLAG-IDA, associando o venetoclax. Então, eles estavam um estudo de fase 1B, fase 2. Então, na fase 1B, tinha 51 pacientes, na fase 2, 47 pacientes. E eles conseguiram uma taxa de resposta global de 70%, sendo a taxa de resposta completa, né, considerando também os pacientes que tiveram recuperação hematológica parcial ou incompleta, de 61%. E uma sobrevida global em 1 ano estimada em 68%, mas com um comentário de que o transplante alogênico foi importante para essa sobrevida maior a longo prazo. Acho que todo mundo que já usou esse protocolo sabe o quão intenso ele é. Então, uma terapia muito mielossupressora. Nesse artigo, os pacientes fizeram profilaxia antibacteriana, antifúngica, antiviral, e a maioria teve toxicidade grau 3, galcurato maior que 10%. Então, neutropenia, sepse, bacteremia. Então, realmente é um protocolo muito intenso, a gente tem que escolher bastante nossos pacientes. Em relação à terapia de baixa intensidade, não vou entrar a fundo nisso, mas só as terapias que o NCCN descreve, então, como o Danilo falou, hipometilante, citarabina em baixa dose, e, se possível, associar com venetoclax, que a gente também tem estudo para esses pacientes recaídos e refratários. Bom, voltando aqui para o nosso resuminho, então, para aqueles pacientes que a gente conseguir identificar uma terapia-alvo, a gente, tanto para o paciente fit quanto não fit, a gente vai usar o gilteritinib no paciente que tiver um FLT3 mutado, e para aqueles pacientes que forem unfit, não podem ir a transplante, se eles tiverem um IDH1, também pode ser uma opção. Então, só mostrando aqui, na verdade, acho que a gente teria disponível. Falando do gilteritinib, talvez seja a droga mais importante aqui que eu esteja falando no cenário de recaída e refratária. É uma medicação oral. Como a Renata falou, a gente tem os inibidores seletivos, os não seletivos, os mais potentes, os menos potentes. Então, o gilteritinib é um inibidor seletivo de FLT3. Ele é potente, ele tem atividade contra as duas mutações, ITD e TKD, além de também ter atividade contra a tirosina quinase AXL, que tem um papel na resistência ao inibidor de FLT3. E aqui o estudo que levou à sua aprovação é um estudo de fase 3, randomizado, multicêntrico, que comparou o gilteritinib em monoterapia versus a nossa terapia padrão, com quimioterapia para esses pacientes com FLT3 mutado, no cenário da LMA recaída e refratária. E ele tinha como desfecho primário sobrevida global e resposta completa. Então, aqui, só como foi a randomização, então, 247 pacientes foram para o grupo, era 2:1, né? Então, foi para o grupo do gilteritinib, fazendo uma dose de 120 miligramas dia, e 124 pacientes foi para o grupo da terapia de salvamento. E aí ele colocou aqui as opções de terapia de salvamento. Então, você podia usar terapias de alta intensidade, MEC, FLAG-IDA, ou então até opções de terapia de baixa intensidade. Esse aqui foi a resposta. Então, eles atingiu os desfechos primários. Ele teve uma sobrevida global mediana de 9,3 meses no grupo do gilteritinib versus 5,6 meses na terapia padrão. Então, assim, é bom e é ruim, né? Assim, é bom comparado com a terapia padrão, mas vocês veem que não é muito tempo. E na resposta taxa de resposta completa de 34% versus 15%. Os principais efeitos adversos, a Renata até já falou, então, toxicidade hematológica, efeito gastrointestinal, pode ter alargamento de QTC, então tem que ter cuidado com as medicações que o paciente usa junto. Parou. Esse aqui foi um estudo de follow-up desse Admiral Trial, então, 2 anos depois, eles testaram para ver se continuava com benefício, né? Reanalisaram, na verdade. Estou conseguindo. Foi você ou fui eu? Fui eu. Então, depois de 3 anos, vocês podem ver a sobrevida mediana global 9,3 meses com gilteritinib e 5,6 meses com a terapia padrão. Né? Lembrando que a maioria dos pacientes que usaram gilteritinib foram submetidos a transplante alogênico. Aí eu coloquei só esses 2 itens só para a gente falar sobre o assunto em relação à manutenção pós-transplante. Então, isso ainda está sendo muito estudado. Então, esse foi o estudo maior que analisou isso, um estudo de fase 3, esse MORFO. Ele não atingiu o seu desfecho primário de sobrevida livre de recaída.
mas na análise de subgrupo, teve benefício nos pacientes com DRM positivo. Então, talvez, para um subgrupo de pacientes, seja interessante fazer a manutenção com gilteritinib pós-transplante. E esse segundo tópico é porque teve um questionamento de poucos pacientes naquele estudo no Admiral terem usado um inibidor de FLT3 antes, então o midostaurin principalmente. Só 6% tinham usado, mas aí depois diversos estudos, teve uma análise pós-hoc desse estudo Admiral, tem um estudo de fase 1, 2, tem estudos de vida real, não deu tempo de colocar tudo aqui, mas que mostraram manutenção do benefício do gilteritinib, mesmo nesses pacientes que já tinham sido expostos a inibidores de FLT3. Em relação aos inibidores de DH2 e DH1, eu coloquei o de DH2 primeiro, que foi o primeiro que foi aprovado, né? A gente tem o enazidenib, que é oral, é um inibidor seletivo, e ele funciona independente da carga alélica. E o ivosidenib também é oral e é um inibidor seletivo de DH1. Essas mutações ocorrem em torno de 8% a 12% dos pacientes com LMA. Esse aqui foi o estudo de fase 1, 2, que levou à aprovação do enazidenib. Foi um estudo de escalonamento e expansão de dose. Então, a dose que foi para a fase de expansão foi de 100 mg dia. Ele envolveu 259 pacientes com esse cenário de LMA recaída e refratária. E ele teve uma taxa de resposta global ali em torno de 40% e de taxa de resposta completa de 20% e 35%. Não, e uma sobrevida global mediana de 9,3 meses. Principal efeito adverso, também aumento de bilirrubina, liso tumoral, e acho que o mais importante é falar da síndrome de diferenciação também, que pode acontecer até meses depois do início do uso dessa medicação. E o ivosidenib, esse aqui foi o estudo que levou à sua aprovação, então foi um estudo de fase 1, também foi um estudo de escalonamento e expansão de dose. A dose que foi para a fase de expansão foi de 500 mg dia. Ele também teve em torno de 260 pacientes. E essa aqui, você vê, é muito parecido, né? A taxa de resposta global também em torno de 40%, e uma taxa de resposta completa em torno de 20%. E 35% dos pacientes conseguiram ficar independentes transfusionais. Mas, se você olhar a sobrevida global mediana, também 8,8 meses. Também não é muita coisa. E efeitos adversos, muito parecido, chamando a atenção também para o alargamento do QTc e da síndrome de diferenciação, que aconteceu numa taxa um pouquinho menor, em torno de 4%. Mas está acabando. Então, esse aqui, na verdade, é o final, para mostrar algumas possibilidades que a gente tem na LMA. Então, a gente já falou de praticamente tudo, mas está se desenvolvendo também bioespecífico, terapia com células CAR-T. Então, tem algumas novidades vindo. Mas, como foi colocado aqui, essa foi uma frase que o pessoal do High World Treat the Blood colocou em 2020. A gente tem muita coisa ali acontecendo, mas a gente ainda não tem muito fundamento para muitas dessas terapias. Então, a gente ainda tem que melhorar muito nessa parte de LMA recaída e refratária. Obrigada, gente. Obrigada. Tá ótimo. Bom, a gente tem 10 minutinhos para pergunta. Eu vou convidar a Clara e o Danilo para sentar. Vou abrir primeiro ao público, se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem lá o Arthur, chega lá o microfone. Bom dia, sou Arthur, ex-residente. Ex-residente há pouco tempo. Estava com saudade de uma aula da Renata, sempre muito boa. E até esqueci a pergunta, já estou brincando. Não, estou brincando, já lembrei. Não, é uma pergunta mais sobre prática clínica, né? Que, assim, eu não tenho tanto ainda fora do hospital e aqui a gente não tinha acesso a essas medicações que no privado a gente tem. Então, assim, no cenário do paciente FLT3, o Danilo mostrou o dado, né, que o Veneto e o Vidasa vai muito bem também. A dúvida é que nesses pacientes que a gente não são tão fits assim, se você vai considerar como primeira opção o Veneto e o Vidasa,
visto que, se esse paciente recai, você vai acabar tendo um problema, porque o venetidase não tem nenhum estudo associando o inibidor de FLT3. O que tentou associar a glutaritinib foi muito tóxico, a gente até comentou ano passado com a Renata, a gente conversou sobre esse artigo, que não conseguiu ter benefício porque era muito tóxico essa combinação. E no cenário de recaída, a Clara comentou, né, a gente tem o glutaritinib monoterapia, mas com uma resposta ruim. Ela mostrou ali a sobrevida mediana de 9 meses, mas a duração de resposta é 3 meses, assim, tipo, inicial, né? E, assim, é 30% só dos pacientes que vão responder, mais ou menos. Então, nesse sentido, eu queria perguntar da prática, assim, se já considera o venetidase como primeira opção ou alguma outra opção, e no cenário de recaída também, se tem alguma coisa para comentar, se você tenta associar, tem estudo de fase 1 também de veneto com glutaritinib, tentando só essas duas, se você já teve algum paciente, se você já tiver algum paciente nesse contexto, e comentar um pouco sobre isso. Vou dar a minha opinião, depois vocês comentam. Então, para mim, a LMA FLT3 quando eu falo de LMA, para mim é o cenário mais confuso, porque tem muita opção, mas não tem muito dado randomizado. Então, assim, de uma forma geral, se o paciente é elegível à quimioterapia intensa, eu acho que ele tem que receber quimioterapia intensa com imidostaurin ou com quizartinib, que foi aprovado agora mês passado. Tá? Então, acho que esse raciocínio de fazer quimioterapia não intensa, para um paciente que tolera quimio intensa, ele funciona bem se eu tenho LMA TP53, se eu tenho LMA com cariótipo complexo, que a taxa de remissão completa com aziveneto vai ser parecida com quimioterapia intensa, eu não vou espoliar esse paciente fazendo uma quimio menos intensa, e ele vai chegar num transplante, que é o que teria chance seria terapia com alguma chance curativa, melhor, com PS melhor. Então, eu acho que a questão da elegibilidade biológica para o paciente de alto risco genético, sim. Eu acho que o pré-FLT3, se é candidato a quimio intensa, tem que fazer quimio intensa. No paciente não elegível, a gente tem dado de hipometilante com inibidor de FLT3 e que o resultado é negativo. Então, hipometilante com inibidor de FLT3 é igual a fazer só hipometilante. E existe uma tentativa, a maioria dos dados do MD Anderson, de fazer terapia tríplice. Então, no IRA agora, teve uma sessão só de LMA FLT3, bastante interessante, porque o MD Anderson defende a base de estudo fase 2, fazer terapia tríplice. Mas, então, ou seja, asa, veneto e inibidor de FLT3, mas às custas de muita toxicidade. Então, isso não é um consenso entre os experts, é estudo fase 2, então, a gente nem tem aprovação para fazer isso. Tá? Então, eu acho que num paciente FLT3 não elegível é asa e veneto, e se ele recair é gilteritinib e monoterapia. Mas é a minha opinião, porque eu estou me baseando no que tem de dado e evidência clínica, mas eu sei que tem colegas aqui que, se o paciente tem FLT3 e progrediu com aziveneto, eles estão associando o gilteritinib como um triplet. Mas eu não acho adequado enfim, não tem dado que me baseie para isso. Eu acho que, falando de o que a Renata falou de uma outra forma, primeiro é você definir se esse paciente é ou não elegível à quimioterapia intensa. Se não é, não espere qualquer outro resultado. Esse paciente vai bem com venetidase, vai bem por um tempo. Ok, ele pode eventualmente progredir, e aí você vai ter o gilteritinib de segunda. É o que a Renata falou. Nesse momento, a base para eu pensar numa terapia tripla é fraca. São dados ainda de estudos fase 2, muita toxicidade. O MD Anderson é um mundo à parte, eles criam muitas coisas, validam internamente, mas isso tem que ser replicado fora. Essa é talvez a principal crítica em relação a eles. Sem dúvida, são fantásticos na hora de desenvolver terapias, pensar protocolos, mas a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar o que eles dizem para tudo. Então, voltando, esse paciente não é elegível, não importa o FLT3, venetidase. Se ele progredir, aí você vai pensar no gilteritinib. Usando isso como um exemplo, uma paciente nossa, que a gente tratou, ela tinha uma idade em torno de 68 anos, mas nessas conversas ela foi clara, eu não quero nesse momento, eu não tolero qualquer tipo de terapia mais intensa, meu cabelo eu não quero que caia, eu não quero ficar internada. E aí a gente fez o diagnóstico e falou, olha, a única coisa que a gente tem para fazer para você é uma terapia menos intensa com alguma resposta. A gente fez venetidase, ok.
ela não respondeu ao tratamento, ela, no meio do caminho, voltou a ficar blástica, e, nesse momento, saiu o resultado do NGS, FLT3. Então, foi talvez o inverso que você perguntou. E aí, o que a gente fez? Gilteritinib. Só gilteritinib mono, entrou em remissão, e aí, talvez a ficha dela foi caindo ao longo do tempo, ela aceitou fazer um transplante de medula, ela fez um transplante, ficou, após isso, com manutenção, com gilteritinib, um tempo com uma vida bem, voltou a fazer suas coisas, teve uma nova progressão, e aí acabou falecendo. Mas foi isso. A gente, o importante é lá atrás, porque às vezes a gente se confunde com muita informação que a gente está, mas lá atrás, esse paciente é ou não elegível à quimiointensa. Pensa isso primeiro, que te ajuda depois. Só um comentário. Enquanto o microfone chegar lá, esses dados do gilteritinib, eles... existe uma crítica, alguns experts criticam porque o braço controle deu 15% de resposta completa, né? E quando a gente vê os dados que a Clara mostrou, FLAG, IDA, MEC, chegam a 50% de remissão completa. Então, que população foi essa que teve um resultado tão ruim? Então, isso também é questionado, mas, enfim, dado randomizado acaba sendo dado randomizado, né? E muitos deles receberam quimioterapia intensa, mas a gente não esperaria 15% de resposta completa, né? E 30% realmente é desconfortável. Maior de pacientes que foram transplantados no braço do gilteritinib. Ou seja, né, esses pacientes acabaram recebendo uma terapia potencialmente melhor. Então, isso também pode ter falseado um pouco essas coisas. Primeiro, agradecer. Eu acho que eu não pisava aqui nesse hospital há uns 10 anos. Me confundi para entrar, mas sempre traz muita saudade. Quando eu entrei aqui, virei o corredor, falei, eita, e aí bateu um monte de coisa boa. Parabenizar todo mundo. E a minha pergunta é basicamente, acho que é mais até para o Danilo, mas fica aberto para todo mundo. Queria que você comentasse, amigo, sobre como é que é o seu manejo em relação ao veneto e o Vidasa, porque a gente sabe que é muito tóxico. A gente diz que é menos intenso, obviamente, do que qualquer quimioterapia infusional, mas tem as suas dificuldades, né? Então, tem várias opções, tem várias maneiras de manejar. Você empurra os 28 dias de veneto o máximo que der, você vai diminuindo, vai botando granuloquine, prefere fazer a partir de algum momento só 14 dias de veneto, só 20 dias, 21 dias de veneto, diminui o Vidasa, enfim, tem tanta opção. E aí eu queria saber como é que você tem manejado aí. Obrigado. Vai ser bom que vai dar para falar um pouquinho mais ali do que eu botei de manejo, que é como eu chamei de pulo do gato. Antes disso, eu me lembro, quando eu estava aqui na clínica médica, na 1314, eu via a Luana subindo e descendo essas escadas com as pastinhas. Aí foi uma das coisas, eu falei, deve ser legal ser hemato ali. Deve ser legal. Ela está cansada, mas está feliz. Então, voltando para a sua pergunta. Então, isso a gente foi aprendendo com o tempo, a gente conversa muito internamente lá, como manejar esse paciente. Eu acho que não tem uma receita de bolo para todos os pacientes, acaba que você vai sentindo caso a caso como vai ser, mas tentando resumir, esse paciente, na indução, não tem como você inventar muito. 7 dias de Vidasa, 28 dias de veneto. O que eu tenho feito se esse paciente ele parece secundário, é um paciente onde eu tenho uma expectativa de uma aplasia muito prolongada, eu faço uma medula precocemente. Em vez de deixar para o dia 28, eu faço no dia 21 logo, tento conseguir essa imunofeno 1, 2 dias, fico enchendo o pessoal lá de Caxias, para eu tirar logo o veneto. É isso, esse paciente rapidamente ele entra em remissão. E aí, assim que eu paro, eu observo no máximo uma semana e meia antes de estimular com granuloquine. Se esse paciente está em remissão, estimular não é um problema. Você está autorizado. Mas se esse paciente não está em remissão naquele momento, espera mais um pouco, mantém o veneto. No dia 28, faz uma nova medula. Beleza, remissão, a grande maioria vai estar, aí você para e espera de novo uma semana e meia, para tomar a decisão de estimular ele com granuloquine ou não. A partir daí, eu acho que aí que vem a construção de cada caso. O que eu tenho feito, e é diferente, por exemplo, do que o Polieia faz, o Polieia, o Daniel Polieia, que é junto com o Adinardo, são os principais experts nessa terapia, ele faz ciclos mais longos, ele faz ciclos de 6 semanas, em vez de 4 semanas,
ele tenta manter o veneto por um tempo maior e dá 2 semanas de folga. Ele mexe mais no Vidasa, reduzindo o tempo de Vidasa de 7 para 5. O que eu tenho feito, e eu estou com um paciente já há mais de 2 anos fazendo, ele está fazendo 5 dias de Vidasa e 10 dias de veneto, e está em remissão desde então. Então, para esse paciente funcionou. Para outros pacientes, eu fui tentando fazer isso também, e em algum momento, ou pela própria doença, ou a doença, essa aplasia foi ficando um pouco mais prolongada, eu falei, pô, deixa eu olhar essa medula aqui. E aí a medula, isso é doença. E aí, claro, nesse contexto paciente frágil, você não tem muita outra opção. Então, para esse paciente, atualmente, eu estou assim, 5 com 10, e está funcionando super bem. O que ele me pergunta toda consulta é, quando que eu vou parar isso, doutor? Aí eu falo, não sei, a gente não tem, a gente sabe que talvez um subgrupo ali, IDH2, NPM, é um grupo que são hiper bons respondedores, talvez, mas eu ainda não tenho coragem. Acho que é isso. Vou fazer uma pergunta para a Clara. Pensando nesse nosso paciente de 72 anos, que a gente acabou tendo que induzir por falta de opção, e o paciente tinha um performance status antes de ficar doente bom, ele agora está em remissão completa, você mostrou que recaía um desastre, você levaria ele para transplante halogênico em primeira linha? Quantos anos ele tem? 72. Então, a gente até está transplantando pacientes mais velhos mesmo. Eu acho que eu conversaria com ele, porque a gente teve até alguns casos lá na Centro, em casos positivos e casos negativos. Mas a última que não deu certo, na verdade, era uma paciente de 75 anos, que ela falou que ela queria, então a gente conversou com ela, a gente conversou com a família, ela falou, não, eu estou disposta, eu sei que o tempo, ela estava fazendo veneto e Vidasa, e ela estava ficando bem com a terapia, mas já tinha mais de 1 ano que ela estava fazendo, e ela falou, eu sei que vai ter em algum momento a minha doença vai progredir, eu gostaria de tentar, mesmo que a toxicidade seja mais alta, a família toda participou dessa decisão, ela fez um aplo, acabou não evoluindo bem, ela faleceu, mas a família, sim, foi super agradecida, entendeu o que tinha acontecido, que tinha sido uma escolha de todo mundo, na verdade, foi uma escolha da gente e dela. Então, assim, óbvio, olhando para trás, você fica, será que teria transplantado? Não teria? Enfim, a gente não quer que ninguém morra do nosso tratamento, né? É muito pior do que morrer da doença. Mas eu acho que para ela foi importante tentar. Então, acho que eu conversaria com o paciente. Se o paciente estivesse disposto e você tivesse um bom doador, aí, obviamente, botaria um condicionamento menos intenso, apostaria mais nesse efeito GVL, talvez, eu não sei se no SUS vocês não vão conseguir, mas fazer uma manutenção pós-transplante, alguma coisa assim, nas doenças de mais alto risco. Mas nele eu acho que é mais conversar com o que ele vai optar e tentar ajustar o condicionamento para o que ele vai aguentar. Então, não fazer o máximo para ele não morrer durante o nosso tratamento. A gente nem ponderou isso, mas acho que tem que ponderar. E uma pergunta para o Danilo. Esse paciente de 72 anos, a princípio de comorbidade sabida, ele não tinha nenhuma, mas tinha um performance status ruins pela doença. Se ele estivesse lá com vocês no DASA, o que você teria feito de tratamento? Lá na indução, você diz. Então, só recapitulando, ele tinha um cariótipo normal e NGS... A gente não tem o NGS. Não, mas ele tem um cariótipo normal com nucleofosmina e FLT3 negativos. Desculpa. Então, não conseguiu fazer NGS. A gente consegue fazer nucleofosmina, FLT3 e Corbiden. Tá. Não, aí eu acho que eu não vou ter nenhuma base para criticar o que vocês fizeram, mas 72 anos ele também estaria dentro do grupo do veneto e Vidasa. Então, ali o estudo fala 75 anos, mas a gente, e você mostrou isso, tem reduzido isso para uma área cinzenta de talvez 70, talvez 65. Então, de novo, aí vai muito da questão dessa análise de fitness dele ou não. Então, eu acho que ambas as situações, e claro, no contexto público, eu acho que está corretíssimo. Lá, provavelmente, eu tenderia a levá-lo para uma terapia não de baixa intensidade, a Clara falou, de intensidade moderada, veneto e Vidasa não é baixa. Então, é isso. Só fazendo um comentário, nesse caso, na pergunta que você fez para a Clara antes, talvez esse paciente, esse que a gente está falando, seja um que se beneficiaria de manutenção com aquela azoral, que é uma droga ainda não aprovada no Brasil,
que tem uma biodisponibilidade muito diferente da azecitidina subcutânea que a gente faz aqui, então a gente ainda não sabe lidar com isso, mas o estudo que aprovou isso lá fora, acho que não está aprovado, está aprovado. É isso, é um paciente que ele tem indicação de transplante, mas ele não pode, por algum motivo, ir a transplante. E isso mostrou um ganho de sobrevida. Então, talvez para esse paciente encaixaria. Essa indicação é difícil de você encontrar o paciente, mas talvez esse paciente seja o É caso. uma indicação sem paciente, né? Exatamente, Porque é o paciente que aguentou, quimio intensa, mas que não Exato. vai para o transplante. Talvez esse seja o caso, se ele pudesse esperar. Mais alguma pergunta? E como é que é o uso da asa nesse paciente? Faz por quanto tempo? Você fala no nesse estudo? paciente que eu fiz veneto... Não, esse paciente Ah, nosso, não. porque a gente chegou a questionar a Renata isso, se dava para ficar com alguma coisa que deixasse a gente mais seguro que ele não fosse recair. Eu acho que ele vai recair, né? Em algum momento, a gente não tem dúvida. Mas, agora você falando da asa, a gente chegou a perguntar isso para a Renata. E como é que seria o uso dessa asa? Se eu não me engano, é até progressão. Eu não acho que tenha fim, não. Ah, tá. Não dá para fazer isso como asa subcutânea. Entendi. É diferente. A gente sabe que, em termos de classificação, o FLT3, que a gente antes considerava carga alélica como baixa, como alta, como definidores de prognóstico, se associada à nucleofosmina, tinha um impacto diferente, hoje em dia não. Mas, assim, do ponto de vista de resposta, vocês acham que a carga alélica importa do ponto de vista de inibição de FLT3, comedores taurina ou gilteritinib? Existe algum dado que mostra que se o paciente que tem mais carga alélica é um paciente melhor respondedor? Quer responder essa, Renata? Então, o problema da carga alélica é o modo como você avalia ela, né? Ela parou de ser utilizada porque é muito difícil chegar num consenso. Então, esse foi o grande problema. Mas, a princípio, não tem correlação com resposta, tanto que deixou de ser considerado como uma questão importante. Foi até uma das mudanças na classificação nova, né? Você não considerar a carga alélica. Na prática, se é positivo, você pode fazer. Você não analisa a carga alélica. A sua pergunta é o que esperar diferente. O que esperar, se existe alguma coisa dizendo que um responde melhor do que o outro. Porque, fazendo uma analogia, por exemplo, câncer de pulmão, a gente sabe que o pembrolizumab para câncer de pulmão, quanto mais a expressão de PDL1, mais respondedor, teoricamente, ele seria a inibição de PDL1. Por isso que eu fiz essa analogia, entendeu? Talvez fosse uma coisa, para o futuro aí. Por exemplo, o TP53, a gente sabe que tem isso. Não para uma terapia, mas a gente sabe que pacientes acima de 10% de VAF, esses são os pacientes com uma resposta muito ruim. Abaixo de 10%, talvez não. Tanto que na classificação do ICC, ele coloca essa diferença de VAF ali. Bom, acho que a gente finalizou, então. Queria agradecer mais uma vez o Danilo e a Clara por terem aceito o convite, estarem aqui com a gente hoje. Agradecer a vocês que estão aqui até agora.